Olá, me sinto feliz toda vez que tenho a oportunidade de me reunir com você para ajudá-lo a conquistar seus objetivos. Nesta breve aula, falaremos sobre como usar a alavancagem com carta de consórcio imobiliário para potencializar os resultados da nossa carteira de aposentadoria em 15 anos. Como já vimos, nos nossos encontros de mentoria, nossa proposta é torná-lo um gestor mais eficaz do seu patrimônio financeiro, criando uma nova mentalidade e mostrando caminhos mais curtos para você atingir o seu objetivo principal, que no caso aqui proposto é ter uma carteira previdenciária livre, pagando um valor mensal de aposentadoria após 15 anos de contribuição, metade do tempo proposto pela aposentadoria tradicional. Logo de início, após os fundamentos serem lançados, fica fácil entender porque muitas pessoas ao seu redor e ao meu redor não conseguem romper com o medo e a insegurança do futuro em relação à sua aposentadoria. É tudo uma questão de mentalidade, de como entendemos e nos relacionamos com o dinheiro que chega às nossas mãos. Olhando para um futuro mais confortável e entendendo que estratégias são importantes para a rentabilidade da carteira previdenciária livre que montamos, alguns mentorandos vieram me perguntar sobre a alavancagem patrimonial usando carta de crédito imobiliário. Se é possível, até onde está a verdade nessa manobra e os mitos sobre o assunto que gira em torno desse aspecto. Revelei a eles que eu mesmo faço alavancagens financeiras utilizando carta de crédito imobiliário, com um único objetivo: aumentar o aporte na carteira previdenciária livre proposta em nossas mentorias, visando aumentar o valor da aposentadoria, ou seja, o benefício mensal ao final do período proposto, que é de 15 anos. Mas também é possível usar essa estratégia para outros fins. Afinal, ela potencializa seu investimento numa escala que varia de 300 a mais de 5.000% de lucro. Muito bom, não é mesmo? Mas apesar disso, desses números tão atrativos, é importante saber no terreno que estamos pisando, quanto às nossas expectativas e avaliar todas as possibilidades de risco envolvido nessa manobra. Então vamos lá. O intuito desta aula é mostrar a você como operacionalizar essa estratégia, quais os percentuais de ganho estimados em um prazo de 2 anos e como multiplicar as chances de contemplação das cartas de crédito que você adquirir. Antes de tudo, preciso dizer que minha mentoria conta com parceiros responsáveis e idôneos, os quais eu mesmo lanço mão deles para a construção da minha própria carteira previdenciária livre. Afinal, como seu mentor, eu preciso ser o exemplo daquilo que ensino como estratégia e por isso eu também tenho uma carteira iniciada exatamente quando começamos a nossa mentoria há cerca de 6 meses, a partir dessa aula, dessa data que estou gravando, a fim de acompanhar e comparar com os resultados de todos vocês. Em que consiste a estratégia? Ao invés de nós só fazermos contribuições mensais e recorrentes na carteira previdenciária livre de 15 anos, faremos outros aportes em paralelo para alavancagem utilizando cartas de crédito imobiliário, com um único objetivo: aumentar o capital para a nossa carteira, que por consequência valida maior ganho de aposentadoria no tempo que já predeterminamos, que será de 15 anos. Mas é importante salientar que a aquisição de carta de crédito imobiliária para essa estratégia não deve ser feita de qualquer maneira, em qualquer banco ou corretora, porque existem particularidades que viabilizam essa estratégia
e é o que eu vou revelar aqui para você com os modos de contemplação. Por isso, eu utilizo a Rodobens para alavancar essa estratégia através da parceria que temos com a Corso, gerida por Henrique Ramos, que criou um método chamado Método Lucro Garantido, utilizando cartas de crédito imobiliária, e que ele mesmo vai explicar para você já aqui ainda neste módulo, nesta aula. Ele vai falar sobre o método Lucro Garantido, e eu vou revelar como utilizo esse método para alavancagem da minha própria carteira previdenciária, gerando significativo aumento de capital. Mas você vai perceber que é uma estratégia válida para outros fins e que já abordamos várias vezes durante as nossas aulas de mentoria. Vou abrir aqui meu aplicativo da Rodobens para mostrar a você. Aliás, antes disso, preciso voltar num ponto que mencionei há pouco sobre a estratégia, e é o seguinte. Primeiro, a gente monta a carteira previdenciária e define os aportes mensais para a aposentadoria, juntamente com a estratégia de rentabilidade, conforme a gente vê nas nossas aulas. Segundo, a gente estabelece as cartas de consórcio como outros aportes paralelos mensais, mas visando potencializar os ganhos a curto e médio prazo. Nesse ponto da estratégia, você pode diminuir as contribuições mensais, enquanto potencializa os aportes com as cartas de crédito, caso a sua realidade financeira seja pequena. Tenho alunos de mentoria que, ao aplicar essa estratégia, ele diminuiu sua contribuição mensal da carteira de R$ 120 para R$ 35 e fez aportes com cartas também no valor mínimo, conforme o Henrique vai mostrar para você. Nessa estratégia, ele consegue aumentar seu aporte em um teto máximo de mais de 5.000% de lucro e um mínimo de 300%, vendendo a carta uma vez contemplada. Isso é bom, não é mesmo? Outro aspecto importante e que não podemos perder de vista é que nosso prazo de vigência no programa de aposentadoria é de 15 anos. Tudo que pretendemos fazer precisa estar dentro dessa janela de tempo. Assim, se eu inicio minha aposentadoria em 15 anos numa carteira personalizada, como a que trabalhamos na nossa mentoria, toda e qualquer estratégia que venha a somar precisa estar alinhada com esse tempo, ok? Sem nenhum tipo de ansiedade quanto ao tempo, porque sabemos que o tempo pré-determinado é de 15 anos. Dessa forma, tudo que acontecer antes disso e que potencialize nossos recebimentos mensais é vantagem. É muito vantajoso, concorda? Assim, a estratégia consiste em realizarmos esses dois aportes de forma simultânea. A contribuição mensal obrigatória para a aposentadoria e os aportes para a alavancagem. Mas se você decidir não fazer os aportes principais da carteira, esperando a lucratividade das cartas de crédito, também pode. Mas não é o que nós recomendamos nas aulas de mentoria e você já sabe o motivo. Bem, voltando para a estratégia, eu vou agora abrir o meu aplicativo da Rodobens e explicar melhor como as coisas funcionam e como a parceria com a Corso do Henrique Ramos faz toda a diferença nos nossos resultados. Abrindo aqui o aplicativo agora, vou fazer o login. Logo no acesso aparecem as cartas contratadas, que aqui no meu caso são 2. Isso potencializa as chances de contemplação, conforme o Henrique vai te explicar já nesta aula. Note que as 2 cartas ou cota de consórcio estão no mesmo grupo, o que dobram minhas chances nos sorteios, porque eu concorro com 2 números ou 2 cotas, a 369 e o 448. Se eu tivesse 4, 5 ou mais cotas, as chances seriam muito maiores, mas isso vai depender
da sua capacidade financeira de aporte. Se você só puder contratar uma carta, não tem problema. Com o método lucro garantido do Henrique, mesmo que você só tenha uma carta, as chances de contemplação são incríveis. E quero aproveitar para enfatizar que as contemplações das cartas seguem os requisitos estabelecidos pela Rodobens, em sorteios mensais, transmitidos ao vivo e que você pode acompanhar aqui mesmo por este aplicativo. Agora eu vou abrir as informações de uma das cartas para você ver alguns detalhes. Você também vai perceber que há 3 maneiras de contemplação, que são os sorteios, os lances livres e os lances fixos, o que potencializam suas chances. Mas o que eu quero realmente enfatizar aqui é a margem de lucro que é possível aferir com essa estratégia. Bem, quero mostrar aqui para você agora as margens de lucro dentro dessa estratégia, considerando aqui o meu exemplo de uma carta de crédito no valor de R$80 mil. Se você for contemplado no primeiro mês, você teria feito um aporte único de R$ 366,51. Você venderia essa carta de 80 mil ao valor de R$20 mil e o lucro aferido seria de R$ 19.633,49, cerca de 5.356% de lucro sobre o capital investido. Se você fosse contemplado no 6º mês, então o seu investimento seria como este, de R$ 2.119,05, venderia a carta de 80 mil pelo valor de 20 mil e o lucro seria de R$ 17.880,95, um lucro de 909% sobre o capital investido, que é pouco mais de R$2 mil. Mas se você só for contemplado daqui a 12 meses, o seu investimento seria de R$ 4.398,12. Vendendo essa carta de 80 mil, teria os mesmos 20 mil de ganho e um lucro de 15.601,88, cerca de 454% sobre o capital investido. Mas se isso só acontecer daqui a 24 meses, o seu investimento seria de R$ 8.796,24. Você venderia essa carta de 80 mil por R$20 mil, aferindo um lucro de R$ 11.203,76, cerca de R$ 227 sobre o capital investido. Veja que a margem de lucro na operação ela é alta, mesmo considerando o pior cenário. Você multiplicará seu capital investido em cerca de 300% num prazo de 2 anos. Em relação aos aportes na carteira previdenciária, como a gente já faz, como eu oriento meus alunos na mentoria, é simples. Supondo que eu seja contemplado agora por lance fixo dentro deste mês de março, como eu estou mostrando aqui para você, que no meu caso é o 6º mês, em que eu mantenho essa posição dentro dessa estratégia. O meu ganho com a venda dessa carta de crédito de 80 mil é de R$20 mil aproximadamente, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos. Desse valor que eu recebo pela venda, eu reservo cerca de R$5 mil para adquirir uma nova carta de crédito do mesmo valor de 80 mil. Dessa forma, eu não preciso mais tirar dinheiro do bolso diretamente nos próximos 12 meses para manter a posição. E os 15 mil restantes da venda da carta, eu faço o aporte diretamente na carteira previdenciária livre. Este aporte adicional vai potencializar os resultados da minha carteira previdenciária, reduzindo o tempo de aposentadoria
e gerando um bom aumento de capital não programado. Se você refizer essa estratégia de forma consistente, é possível que num período de 3 a 5 anos você já consiga uma aposentadoria de pelo menos um salário mínimo todo mês caindo na sua conta. Num prazo até menor, talvez, dependendo de como você estruturou esse aporte extra. Gostaram? Bem, agora eu quero orientar você em como aproveitar tudo isso que nós falamos até aqui. Para os alunos da mentoria, o Henrique Ramos oferece benefícios exclusivos e, para isso, você precisa seguir os passos a seguir. Então vamos lá, para você que me acompanhou até aqui, vou te dar o passo a passo para que você aproveite todas as vantagens que nós falamos aqui nesta aula. Primeiro, você vai acessar o link das aulas do método Lucro Garantido. Você vai assistir todas as aulas do Henrique Ramos. No momento da contratação, no atendimento via WhatsApp com o suporte da curso ou falando com o próprio Henrique, você deve fornecer o código #EnioMentor para receber um cashback de 10% na primeira parcela de cada cota contratada, além do suporte personalizado da equipe da curso. E para você que está nesta aula de alavancagem e ainda não assistiu às aulas gratuitas da mentoria, eu quero motivar você a conhecer um pouco mais sobre o tema Aposentadoria em 15 anos. E como eu disse, são aulas gratuitas disponíveis para os meus alunos da turma fechada de mentoria de finanças, mas que agora eu estou estendendo a você que está matriculado ou pretende se matricular na minha plataforma de aulas online. Logo abaixo eu deixarei o link das aulas do Henrique e da mentoria também, além de uma grande torcida por parte de toda a família Ruache, porque tudo que nós queremos é ver a sua transformação, com muitas conquistas em todas as áreas da sua vida. Nos vemos nas nossas aulas. Até breve.